Paizinho, tua igreja outra vez está aqui e se reuniu no teu nome. Que o teu doce Espírito, Pai amado, que o seu fiel Espírito venha sobre cada um de nós, que a tua palavra pura, verdadeira, que liberta, ela chegue nos nossos corações, como uma semente, Pai amado, como uma semente próspera, Pai, numa terra arada que é os nossos corações. Que a tua palavra encontre, Pai, corações abertos nessa noite. Tudo aquilo que eu disser de mim mesmo, que os meus irmãos se esqueçam logo, Pai, mas o que for do teu Espírito, que fique para sempre, no nome de Jesus. Amém? Segundo a ciência, a água juntamente com a luz, são os elementos mais importantes para a vida. Amém? Concorda com isso? A ciência diz que os dois elementos mais importantes e fundamentais para a manutenção da vida no planeta Terra são água e luz. Concorda comigo? Supletivo. Ok. E o engraçado é que isso é a ciência que diz. Mas segundo a Bíblia, também. Tanto é que foram os dois elementos criados primeiro, quando Deus começou a empreender a criação. Lá em Gênesis, capítulo 1, verso 1, a palavra de Deus diz o seguinte, que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Amém? Olha só, a palavra de Deus diz que no princípio, quando Deus foi criar tudo, né, Deus olhou assim, e a Bíblia diz que a terra era sem forma, vazia, só que ela diz que o Espírito pairava sobre a superfície das águas, ou seja, já existia água no princípio. E aí Deus disse então, haja luz, e hageu. E tudo ficou claro, né? Então, aí você, cara, pensa comigo. É porque nós estamos no Goiás, essa piada aqui não vai rolar. Mas o Espírito Santo foi o primeiro surfista da história, velho. Não é não? A Bíblia diz que no princípio o Espírito, ele o quê? Pairava, ele surfava sobre as águas. Tirando onda, o Espírito Santo já tirava onda desde o começo, velho. O Espírito Santo é fera demais, viu? O Espírito Santo, fala para o irmão que está do seu lado aí, o Espírito Santo foi o primeiro surfista da história. Olha só, durante o planejamento da criação, a gente vai ter aula de ciências aqui agora, tá? Durante o planejamento da criação, o Deus Criador pensou na água e determinou, esse será um elemento indispensável para a vida na Terra. Nesse mesmo instante entra em cena o Deus Criativo e diz, como este será um elemento indispensável a todos os animais e todas as plantas, ele deve ser abundante, renovável, acessível e independente. Esse elemento precisa gozar de um ciclo ininterrupto. Então eu vou instalar as fontes acima do nível do mar e distante dele. Acima, para que as águas fluam naturalmente para o mar através da gravidade. E distante, para que o percurso dessa água, ou seja, os rios, irriguem a maior área possível. Assim, ela irá transportar nutrientes de uma região para outra e vai aglomerar colônias de animais terrestres e árvores nas suas margens, além de ser um duto natural para os peixes na época mais importante das suas vidas, que é a reprodução. Ao final da sua jornada natural sobre a terra, esse elemento vai chegar num reservatório colossal que eu vou chamar de mar. E esse reservatório servirá para abrigar o maior número de espécies vivas do planeta, dentre eles os maiores animais da criação. Mas não termina aí. Esse elemento, ao ficar em repouso sobre esse reservatório, terá sua superfície plenamente exposta sob a luz e sobre o calor. Isso vai fazer com que grandes porções desse elemento se dividam em partículas extremamente minúsculas e assumam uma outra forma que não mais a líquida. E agora, sobre essa nova fórmula, que eu chamarei de vapor, ela será absurdamente mais leve que o líquido e subirá naturalmente pelo firmamento, até atingir a altura das nuvens. Uma altura em que a temperatura e a pressão atmosférica são tão diferentes da sua temperatura natural que esse elemento não vai encontrar outra forma que não seja se condensar, voltando à forma original, líquida, e não terá outra opção que não seja se precipitar do céu em direção à terra, através da mesma gravidade que faz os rios rolarem para o mar. Caindo sobre a terra,
grande parte desse elemento será absolvido por essa terra e descerá para canais subterrâneos, que eu chamarei de lençóis freáticos, e voltará para as fontes, fechando o ciclo e abrindo outra rodada de irrigação global e natural. Isso fará com que a água seja distribuída por todo o planeta e ainda proporcionará a ela mesma um ciclo de renovação e purificação autônomo. Isso é ser criativo. Deus, ele, como criador, ele podia ter pensado só em criar a água, mas como criativo, ele também se preocupou em como essa água estaria disponível e acessível a todos. Amém? Deus não é mágico, Deus é criativo. Agora é a hora que você fala, uau! Cara, pensa nisso tudo. Mas viaja comigo, cara. Deus olhou para a terra e falou assim, vou criar um elemento que seja indispensável a todo ser vivo. E eu vou chamar esse elemento de água. Só que ele não só criou a água e se jogou na terra, ele pensou em tudo, como que ia acontecer. E isso acontece há mais de, segundo a ciência, bilhões de anos. Sem nenhum motorzinho, sem ligar nada na tomada, tudo de maneira autônoma, tudo natural. Uau! Como Deus é poderosamente criativo, não é verdade? Amém? 70% do planeta é água. 70% do planeta é coberto por água. Inclusive você tem muita água. A gente falou sobre isso na base. Quem estava na base lembra, né? Mas você já parou para pensar que 70% é muita coisa? Hã? 70% de quê? 70% de R$1 é pouca coisa, né? Mas 70% do planeta Terra é muita coisa. Será que você já parou para fazer essa conta? Quantos litros de águas existem no planeta? Alguém já teve a curiosidade de ir atrás disso? Hã? Não tem nenhum nerd de plantão? Não? Amém. Eu fui atrás, mas por causa de vocês, tá? Eu não tinha curiosidade nenhuma de saber. Sabe quantos litros de águas existem no planeta? Eu até coloquei aqui como é que se escreve, porque não dá nem para falar isso aqui, né? 1.260 quintilhões de litros de água. Agora é a outra parte que você fala, uau! Você está doido? Olha o tanto de zero. 1.260 quintilhões de litros de água existem no planeta Terra. É muita água. Concorda comigo? Amém? Deixa eu te falar algo. Existe um discurso, e é preciso levar a sério esse discurso, de que a água do planeta está acabando. Amém? Esse discurso é verdadeiro? É, mas ele não é toda a verdade. Na verdade, é uma história contada pelas metades. Não é que a água do planeta está acabando. A água do planeta continua a mesma, desde a criação. Os mesmos quintilhões, sextilhões, né, na verdade, que foram criados por Deus, ainda existem na Terra. Ela só mudou de lugar, mudou de forma. Uma porção muito grande dela está imprópria para o consumo, por conta da nossa irresponsabilidade com o ambiente. Ponto. Amém? A água do planeta não está acabando. Ela ainda existe na mesma quantidade que havia quando foi criada. Ela só está menos acessível. Você entende isso? A água é a mesma, ela só está menos acessível. Nunca faltou água. Nunca faltou água. Não é quanta água está disponível, mas é quanta sede existe em nós. Sabe? Não se trata de quanta água nós temos, não se trata de quanto está à disposição, mas de quanta sede nós temos. Nunca faltou água, o que falta é sede. Sabe, Deus ainda é o mesmo. Ele ainda está disponível para cada um de nós, porque você já devia estar pensando, mas que viagem é essa aí, né? Será que eu errei o lugar e o endereço? Em vez da igreja, eu fui para a escola, para o cursinho, né? Do Enem. Mas eu só queria trazer esse exemplo da água, porque é algo tão comum, é tão abundante, é tão assim, sabe, a gente não dá valor, né? Está tão aí acessível para a gente. Mas a gente precisa entender uma coisa, nunca foi sobre água, foi sobre sede. Amém? Deus ainda Ele é o mesmo, Ele ainda está disponível para mim e para você. Nós é que cada vez mais desvalorizamos a presença dEle. Entende isso? Nós é que cada vez mais damos menos valor para a presença dEle.
Deus, ele não tem netos. Ponto. Deus não tem netos. Eu queria que você repetisse isso comigo. Deus não tem netos. Ou seja, todos nós somos filhos. Não existe filho de Deus. Existe filho de Deus e pronto. Sua mãe é mulher de Deus, seu pai é homem de Deus, mas você não é um filho do homem de Deus, você é um homem de Deus também. Você é uma mulher de Deus. Deus não tem netos. Entende isso? Escreve isso no seu coração. Deus não tem netos. Eu sou filho, eu sou filha de Deus. Amém? Deus, ele não tem filhos preferidos. Ele tem filhos que preferem estar próximo dele. Uma vez Jesus estava andando nos rolés dele lá, e ele decidiu passar num lugar, porque ele precisava mudar a vida de alguém. Na verdade, Jesus, ele era expert disso, né? Ele é expert nisso, mudar a vida das pessoas. Jesus, ele estava num lugar, ele precisava de ir para uma outra cidade, e ele mudou o itinerário no meio do caminho, porque ele precisava mudar a vida de alguém. Eu queria te convidar a abrir sua Bíblia aí, pegar o seu aplicativo, ou sua Bíblia impressa, no Evangelho de João, no capítulo 4, para a gente ler junto essa história. João 4, a partir do verso 6. Amém? Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. E era isto quase a hora sexta, que traduzindo para os nossos dias é meio-dia, tá? Veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar água. Disse-lhes, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que eu sou samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias águas, e ele te daria a água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como tirar, o poço é fundo, aonde tens a água viva? Tu és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado. Mas respondeu Jesus: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte, repita comigo, uma fonte, para a vida eterna. Amém? Cara, essa mensagem, ela é autoexplicativa. O resumo dessa história é o seguinte: uma mulher estava no poço, mas Jesus lhe apresentou a fonte. Ponto. Acabou. A gente podia até encerrar aqui. Aquela mulher estava na beira de um poço, e veio Jesus e apresentou para ela uma fonte. E isso mudou a vida dela para sempre. Mas como assim? Como assim? O cara fala de uma fonte, a mulher estava no poço, não entendi nada, pastor, não entendi nada. É o seguinte: existe uma diferença entre fonte e poço. Amém? A fonte jorra água e o poço. Eu entendo vocês, tá? Eu entendo, é difícil explicar nos dias de hoje, porque ninguém tem fonte aí na sua casa, né? Nem poço. Antes ainda tinha uns poços, a gente cavava, né, a cisterna. Aí hoje veio como é que fala? O progresso, né? Veio a evolução, e agora a gente tem água da rua, a Saneágua, a BRK, agora vai lá, instala o caninho lá, que já entra água prontinha na sua casa. Mas, para os da velha guarda aí, antigamente a gente precisava de cavar no nosso quintal um lugar que saía água. Você acredita nisso? Não, a gente não ia no supermercado comprar galão de água, a gente cavava no quintal e saía água. Fala assim, ó, uau! Aí, tá ficando melhor, tá melhorando. Sabe, e aí hoje é difícil a gente falar dessa diferença, mas é o seguinte: a diferença básica entre poço e fonte é o seguinte: poço é a cisterna que a gente cava, né, para ter água ali em casa e tal. No interior ainda existe muito isso. Quem já viu um poço aí? Vou fazer uma enquete aqui. Aí, ó, tá vendo? Tá vendo? Eu não estou tão velho assim, ou é vocês que não estão tão novos assim mais, né? Mas enfim, o poço, você cava lá no quintal seu, né? E vamos falar que o poço daquela mulher samaritana é esse poço. E a fonte que Jesus falou para ela é o que hoje nós chamamos de poço artesiano. Já ouviu falar desse negócio chamado poço artesiano aí?
Poço artesiano, o que é o poço artesiano, para quem nunca ouviu falar disso? Poço artesiano é o seguinte, você contrata uma empresa, né, especializada em poços artesianos, e ela faz um estudo do terreno lá da sua casa, da sua chácara, do seu sítio, enfim. Ela fala, não, aqui tem, aqui dá para fazer, beleza, beleza. Aí eles cavam, mas eles não cavam um buracão grande, igual o poço que a gente conhece, né, aquela cisternona que põe uma tampona de concreto. Eles fazem um furo só, assim. Só que qual que é a diferença? Eles furam muito, mas você não tem ideia, muito fundo mesmo. Eles furam até achar o lençol freático. E aí quando eles encontram, a pressão da água lá embaixo, daquele lençol freático, daquele rio que a gente viu ali, é tão grande que ela empurra a água e ela jorra e ela não para. E você tem que colocar um mecanismo para poder parar, para ter água só quando você quiser. Entendeu? Então, a diferença hoje da fonte para o poço é basicamente essa. O poço é a cisterna, repita comigo, o poço da mulher samaritana era a cisterna. A fonte de Jesus é o poço artesiano. Amém? Então é isso. Então assim, o poço, a diferença do poço para a cisterna, primeiro, o poço ele é raso, porque ele não é tão fundo assim, ele é raso e ele é largo, espaçoso. A fonte, que é o poço artesiano, ele é estreito e profundo. Só que a gente já dá para sacar muita coisa, que olha como Jesus é fera. Um é largo e o outro é estreito. Lembra da porta larga lá e é estreita? A mulher estava ali sentada, acomodada, a sua vida estava acomodada, porque ela tinha uma rotina de todos os dias ir lá, tirar a água para viver naquele poço largo. Jesus falou assim, existe uma porta estreita, existe uma fonte que ela é mais difícil de se conseguir, mas se você conseguir instalar essa fonte na sua casa, no quintal do seu coração, você nunca mais vai precisar de vir buscar água nesse poço raso. E o engraçado é que a Bíblia é caprichosa, ela diz que aquela mulher estava ali na hora sexta, que eu até traduzi para você, que é meio-dia, não era o horário comum de se buscar água, porque o meio-dia o sol está quente, pensa, você andar meio-dia com um balde na cabeça. Não tinha Uber naquele tempo, tá? Então você tinha que ir de pé lá, pegar a água e trazer para casa. Aquela mulher estava naquele horário porque ela era uma mulher que vivia à margem da sociedade. Ela tinha sido casada várias vezes, divorciada, você deve conhecer essa história. Então por isso é que ela ia meio-dia, na hora que não tinha ninguém, ela tinha que ir lá escondida. Ela não podia se socializar com as outras pessoas. E aí Jesus chegou e mudou a vida dela para sempre. Ela estava preocupada em tirar a água do poço e Jesus falou, tem uma fonte para instalar no seu coração. Amém? Outra diferença, o poço você precisa retirar a água, ou você põe uma bomba lá e liga na energia, essa bomba joga água para a caixa d'água, ou você coloca um balde com a corda. Quem já tirou água na corda aí? Deixa eu aí ó, Chuchu, a Flávia, eu também já tirei, já tirou não? Nunca tirou na cisterna não, rodando aquele trenzão assim ó? Rapaz, era bom demais aquilo lá. Não, vocês não sabem o que vocês estão perdendo, moço. A gente ficava rodando uma manilha gigante e não podia soltar não, porque se você soltasse, aí você não conseguia pegar. Era muito bom aquilo. A gente ficava brigando quando era menino que tinha que buscar água na cisterna. E eu achava muito massa pegar o balde, depois soltar e deixar o bicho cair lá embaixo. Então assim, uma diferença básica do poço para a fonte, o poço você precisa retirar a água ali. Por mais que você tenha cavado, construído o poço, estruturado ele ali no seu quintal, por mais que ele tenha muita água, mas você precisa ainda fazer um segundo esforço de ir lá e tirar a água, ou com um balde puxando pela corda, ou com um mecanismo eletrônico ou elétrico, né? Que é a bomba. E a fonte não, na fonte a água vem até você, ela vem sozinha. Você tem que tampar ali para ela não ficar derramando, desperdiçando água, porque ela vem, entendeu? O tempo todo. Outra diferença é que o poço, se você usa muito a água do poço, ele pode secar, ele não consegue repor a água, porque ele só mina, ele vai minando a água da terra, até encher. Tanto é que se você cavar um poço, você tem que esperar aí um tempo, acho que é uns 5 dias, 10 dias, para ele encher de água. Não aparece de uma vez. Agora a fonte não. Quando você acha a veia, quando você acha o lençol freático, mano, sai de perto. É igual aqueles trem de petróleo. Já viu dos filmes de petróleo? Estoura assim. Então o poço você tem que tirar. A fonte ela vem sozinha, a água. Já está entendendo? Está pegando aí? Está pegando aí no espírito? Vai anotando no espírito aí, ó. Jesus estava dando uma aula para aquela mulher ali. O poço, na época seca, o nível de água baixa. Agora a fonte não. A fonte ela está o tempo todo na mesma intensidade.
O poço é barato. Qualquer um chama os amigos lá, os peão lá, faz uma almoção lá, escava até sair água. Agora a fonte é cara. O poço é barato, mas a fonte custa caro. Por que eu estou falando isso? Porque todos nós temos um poço. Você quer ver? Do seu lado aí tem um poço. Olha para o seu lado aí. Olha que poção aí, ó, arranjado tem do seu lado aí. Porque você tem uma pessoa que você pode ir lá e pedir algo, buscar algo, né? O seu pastor é um poço na sua vida, você vai lá e tira um pouco de água. Os seus pais são um poço, uma cisterna. Os seus amigos são um poço, você consegue retirar coisas deles de vez em quando você precisa. Entende isso? O poço, todo mundo tem um poço do seu lado. Mas Jesus quer instalar uma fonte dentro de você. Amém? Deus, Ele não quer tirar esse poço. Você pode continuar com esse amigo, mas Ele quer colocar uma fonte dentro de você. Ele quer que você tenha acesso a essa água o tempo todo. Ele quer que esse acesso seja ininterrupto. Ele quer que esse seu contato com Ele não dependa de outros. Na verdade, você vai ter contato com outros só para transbordar, só para jorrar essa água que está saindo. Você fala assim, velho, toma aqui um pouquinho, vem banhar aqui ó, na minha fonte, porque já vou jorrando a água. Eu não sei o que eu faço mais para parar de sair a água. Está saindo, traz balde, traz vasilha, traz seu carro para lavar aqui em casa. Está derramando água. Sabe, todos nós temos poços, somos cercados por poços nos nossos relacionamentos, mas Jesus quer instalar uma fonte dentro de nós. Aquela mulher estava sentada na beira de um poço, e Jesus falou, eu vou te apresentar algo que vai mudar a sua vida para sempre. Amém? Sabe qual que é o problema do poço? Pega para mim, tem um livro aí. Caçadores de Deus. Sabe qual que é o problema do poço? Deixa eu ler para você aqui, rapidinho. No dia em que Jesus fez o que chamamos de a entrada triunfal em Jerusalém, sob o lombo de um jumentinho, o seu itinerário passava provavelmente pelo templo de Herodes. Creio que o motivo pelo qual os fariseus ficaram irritados com a marcha de João 12 foi porque Jesus atrapalhou os cultos religiosos que estavam acontecendo dentro do templo. Posso ouvi-los clamando, o que está acontecendo? Você está perturbando o sumo sacerdote. Não sabe o que estamos fazendo? Estamos tendo um culto de oração importante aqui dentro. Você sabe por que estamos orando? Estamos orando para que o Messias venha. Você tem a audácia de fazer esse desfile barulhento e nos perturbar? Quem está no comando dessa multidão descontrolada afinal? E um deles respondeu, está vendo aquele sujeito sentado no jumentinho? É ele. Eles perderam a hora da visitação de Jesus. Ele estava na cidade e os fariseus não sabiam. O Messias passou bem diante da porta deles, enquanto eles estavam lá dentro orando para que ele viesse. O problema foi que Jesus não veio da maneira como eles esperavam, por isso não o reconheceram. Podemos estar lá dentro, orando para que ele venha, enquanto ele passa do lado de fora. E o que é pior, os de dentro perdem a sua presença, enquanto os de fora marcham com ele. Devemos ter o cuidado para não nos transformarmos nos fariseus do século 21. Eu queria que você lesse esse livro, de verdade, eu quero te dar esse desafio, te dar essa sugestão, procure Os Caçadores de Deus, leia ele até o final do ano, vai mudar muito a sua forma de ver Deus, amém? Vai mudar muito a sua fome, a sua sede de Deus. E eu estava lendo isso e falei, caramba, pensa na cena, Jesus estava passando em Jerusalém, naquele desfile que fizeram, né, a entrada triunfal, colocaram os ramos, ele passou montado num jumentinho, e de repente, aquela passeata, né, aquela carreata ali de Jesus, passou na porta do prédio, do templo, da igreja, e os santarrões que estavam lá dentro, os religiosos, falaram, que barulho é esse? E foram lá fora, tirar satisfação com Jesus. E eles disseram, você está atrapalhando, a gente está orando aqui para o Messias vir. Sabe, eles estavam lá dentro, eles estavam cavando na cisterna, eles estavam tentando tirar água na cisterna, e a fonte estava passando ali fora. Os fariseus estavam buscando água em um poço que há muito tempo já estava seco. Só que eles não sabiam, porque o problema do poço é que ele é muito escuro do lado de dentro. Sabe, você pode ter pessoas do seu lado que vão te servir como poço na sua vida, que vão te alimentar por um tempo,
Mas a verdade é que você nunca vai saber o que tem no coração daquelas pessoas. Você nunca vai saber o que está por trás da intenção, quais são as motivações. Você nunca vai saber, porque o coração do homem é terra que o outro homem não caminha. O problema do poço, por mais que ele seja barato, fácil e acessível, é que ele é muito escuro do lado de dentro. Aqueles fariseus estavam perdendo tempo, tentando tirar água num poço que já tinha secado há muito, muito, muito tempo. Amém? Cara, 70% do planeta é água. 70% do planeta é água. Aí você pensa, uai, é muita coisa, não é? É aquele tanto de número ali. Só que, desses 70%, só 3% é água doce. Ou seja, dos 70%, já era muito, agora já não parece mais tanto, né? Dos 70%, 3% é água doce. Desses 3%, 1,5%, ou seja, metade, né? 1,5% é congelada, a água do Polo Sul e do Polo Norte, das geleiras. Então, ou seja, só 1,4% da água do planeta é água doce e está própria para o consumo. Aí já diminui, não diminui? Amém ou não amém? O que você quer dizer com isso, pastor? Deus, Ele está em todos os lugares, mas a sua intimidade não. A água, ela está disponível e acessível em todos os lugares, mas a água pura, potável, aquela que faz bem para a saúde e não mal, essa é mais difícil de achar. Sabe, de repente essa é uma palavra que nem mexe tanto com a gente, porque a gente vive numa comunidade em que a água é abundante, né? Mas se imagine morando no deserto. Eu fico pensando, como é que as pessoas se submetem a esse tipo de vida, morar num deserto, morar num continente como a África, né? E tanto lugar com água no planeta. É porque essas pessoas se acostumaram a viver com pouca água. O grande perigo na vida do cristão é se acostumar a viver sem intimidade com Deus. Porque a presença de Deus, concorda comigo? A presença de Deus está em todos os lugares, Ele é onipresente. A presença de Deus está em todos os lugares, mas a intimidade dEle não. Você tem que buscar. A intimidade dEle é só para quem é chegado, é só para quem está perto, é só para quem cava, é só para quem investe na fonte. O poço artesiano qualquer um pode ter, mas a fonte, você precisa pagar um preço. Jesus está falando disso para aquela mulher. Jesus está falando disso para você hoje. Amém? Você precisa buscar, você precisa, sabe, escavar, você precisa, porque, cara, primeiro, a água ela não está em todos os lugares. Aqui não tem água, né? Precisaram de trazer água para mim. Então precisou alguém buscar água para mim. E se não tivesse, eu ia precisar de cavar. E se não encontrasse, se estivesse lá nas geleiras, né, eu precisava de esquentar, aquecer aquela água, até lá, aquele gelo para ele derreter e virar uma água própria para o meu consumo. Assim também é a vida. Só assim a gente tem a água da vida. Quando você busca, quando você escava, quando você aquece, quando você, sabe, você precisa aquecer seu coração. Você precisa escavar, procurar, ir mais fundo, ir mais além. Você precisa sair desse comodismo de toda vez que quer água, levanta a mãozinha, alguém traz um copinho de água para você. Você precisa entender que a fonte é a única coisa que vai resolver seus problemas para sempre. O poço vai resolver seu problema agora. O poço vai resolver seu problema hoje. Mas a fonte é a única que vai jorrar para sempre na sua vida. E eu sei que isso certamente vai dar muito trabalho, porque buscar a Deus dá trabalho, porque ter uma vida de oração dá trabalho, porque, sabe, ter uma vida de princípios dá trabalho, porque ter uma vida de busca incessante pela presença de Deus dá trabalho, porque é muito trabalhoso eu buscar a Deus lá no meu quarto, quando que todos os domingos tem alguém aqui fazendo isso por mim, aqui em cima, e eu posso só vir para a igreja e ter um momento legal, e me sentir ali saciado. Quando você vem para a igreja, cara, você está indo só no poço, buscar água no poço. Agora, quando você está lá no seu quarto, lá na sua intimidade, só você e Deus, você está tirando água da fonte, está construindo uma fonte dentro de você. Amém? Quantas pessoas se desestabilizaram totalmente no período de pandemia, de lockdowns? Por quê? Porque elas não conseguiam, elas não tinham fontes nas suas casas. Elas dependiam da água abundante do poço, da igreja, da comunidade, do irmão. E aí um dia ela não pôde ir lá nesse poço buscar água. E ela ficou com sede. Muitos morreram de sede, inclusive. Muitos morreram de sede. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos passos existem da sua cama para a geladeira? Então você nunca contou. Claro que você nunca contou. Sabe por quê? Quem aqui já contou quantos passos tem da sua cama para o...
cara, o cara ali contou. Você contou, mano? Quanto espaço tem de sua cama para geladeira? Por que você contou isso? Que mal lhe pergunte. Hã? Ah, é por causa de uma aposta? Ah, beleza. Então tinha um motivo de força maior, viu? Porque não queria perder a aposta, né? Cara, até esqueci o que eu ia falar, velho. Você estragou minha pregação aqui. Você sabe por que ninguém, em sã consciência, desculpa aí, vai. Você sabe por que ninguém, o juiz no em dias, conta quantos passos tem da cama? Porque você, cara, quando precisa de água, você vai lá e busca. Está acessível, sabe? Sabe por que ninguém, sabe por que você não conta? Eu vou te explicar por quê. Porque quando você está com sede, tanto faz a distância da sua cama para a geladeira. Você vai lá e busca a água. Quem aqui falou assim, eu estou morrendo de sede, mas da minha cama lá para a água tem 26 passos, eu não vou não, tá doido? 26 passos para tomar um copo d'água. Sabe, ninguém conta, né, há controvérsias. Ninguém conta, sabe por quê? Porque assim, ninguém nem calcula o preço de se buscar água, porque chega lá na geladeira, ela está de graça. Agora se fosse água mineral, era outra história, né? Mas a água está de graça lá, disponível, acessível, abundante. Então ninguém faz questão de contar, ninguém calcula o preço de se buscar água, porque ele está com sede. Ou você, deixa eu perguntar se existe outra linha de raciocínio, outro tipo de pessoas aqui. Ou você é do tipo de que levanta a sua cama e vai lá para a geladeira e fica lá assim, vou esperar porque na hora que der sede eu já estou aqui. Alguém faz isso? Esperar ali no bebedouro, na geladeira? Não, ninguém faz isso. Ninguém vai para a porta da geladeira e esperar ficar com sede. Você só vai quando está com sede. E quando você está com sede, você não vai calcular o preço de nada. Você não vai calcular quantos passos, você não vai se está tarde ou não. Você entende isso? Sabe por quê? Porque existe a diferença entre preço e valor. Tudo é caro até se tornar valioso para você. Quando algo se torna valioso, aí não tem mais preço. Você fala, não, mas vale, eu vou pagar o preço. A água, quando você não está com sede, ela é cara. Você levantar da sua cama e ir lá na geladeira, você não vai. Agora, quando você está com sede, aí ela deixa de ser cara e ela vira valiosa. E aí você para de calcular a distância que tem da sua cama para a geladeira. Você vai lá e busca, sem nem pensar e sem nem contar os passos. Por quê? Porque agora você está com sede. E a sede fez com que a água se tornasse algo precioso, desejável. A sede mudou tudo. A sede fez com que você se levantasse do seu sofá, da sua cama, de onde quer que você esteja, para ir buscar água onde tem. Então, o que era disponível, acessível, agora passou a ser necessário. E aí você sai da sua zona de conforto e vai lá beber água. Porque a sede incomoda. Lembra que a gente falou disso na base? A sede incomoda. Deixa eu te perguntar aqui, o que você faria hoje e agora por um copo com água? O que você faria por um copo com água hoje? Pensa aí. O que você estaria disposto a fazer para ter um copo com água aí no seu lugar agora? Quanto você pagaria por um copo com água? Agora, faz essa mesma pergunta para um somaliano, para uma criança lá na África, para um pai de família que tem 8 filhos, morrendo de sede. Pergunta para ele, o que você está disposto a pagar por uma garrafinha de 600 ml com água? O que você está disposto a fazer para ter um copo com água na sua casa agora? É a mesma água, é a mesma quantidade, mas o valor mudou. Aquele cara, ele é disposto a matar, a morrer, fazer o que for, para ter um copo com água para os seus filhos. Você entende que o problema não é a água, mas a sede? A água é a mesma situação, esse mesmo copo com água aqui. Esses dias eu vi um cara falando, eu achei interessante, ele disse, olha só, essa água aqui no sinaleiro, ele estava com uma garrafinha de água. Essa água aqui no sinaleiro, ela custa R$2,50, R$2,50. Se você for na lanchonete, essa água vai custar R$3,50. Se você for no aeroporto, essa água custa R$10. Por que a mesma água muda tanto assim de preço? Ele diz, porque ela está em locais diferentes. Porque o acesso a ela é mais restrito em alguns lugares. E aí ele fecha, eu acho muito bacana, ele dizendo o seguinte, não é que você não tem valor, você só está no lugar errado. A mesma água que as pessoas pagam R$2,50 no sinaleiro, pagam R$10 no aeroporto, ou R$20 no aeroporto, né? Então assim, o problema não é o preço, o problema é o local. Onde é que está a água que você tanto procura? Onde encontrar essa água? Fica de pé, a gente já vai terminar. A única certeza que eu e você temos é que nós precisamos de água. Só que a gente não dá muito valor para esse lance de água, porque a gente vive num local onde a água é abundante.
É igual a palavra de Deus, a gente não dá tanto valor, porque aqui é livre. Cara, você precisa de ver, você deve ter visto em algum lugar, o olhar, a expressão, a euforia das mulheres em países em que o evangelho é proibido, em que a palavra, em países comunistas, em que é proibido ter a Bíblia. Quando chegam, eu já vi vídeo eu tenho uma amiga que ela é contrabandista, ela leva a Bíblia para a Coreia do Norte. Loucona a mulher. E ela leva a Bíblia escondida para a Coreia do Norte. E um dia ela mostrou um vídeo para a gente, das mulheres pegando uma página, porque elas não pegam a Bíblia inteira, elas pegam páginas. E aí eles combinam eles mandam lá a mensagem escondido, vai ser a mensagem, e quem tiver aquela página leva no dia, para não correr o risco de alguém ser pego com a Bíblia e perder a Bíblia inteira. É uma Bíblia para a comunidade inteira de cristãos que tem lá. Sabe, e a gente tem 40 Bíblias, né? A gente tem o celular, tem uma livraria aqui, eu mesmo tenho umas 8 Bíblias. Só que a gente às vezes não dá tanto valor, porque está tão disponível, está tão abundante, tem o tempo todo, é só dar um Google aqui, o versículo, eu nem aprendo a procurar na Bíblia, porque eu vou lá no aplicativo, coloco o versículo, o capítulo, ele acha para mim, né? E às vezes a gente não dá valor, porque tem muito, e a sede de Deus, sabe, ela precisa ser exercitada nas nossas vidas, porque a gente tem uma ilusão de que nós estamos tendo a nossa sede de Deus saciada. Deixa eu te falar, tome muito cuidado para você não passar a sua vida inteira achando que tem fonte dentro de você, quando na verdade você só tem um poço do lado de fora da sua vida. Tome muito cuidado para não despertar, não acordar um dia e falar, eu nunca tive a fonte dentro de mim. Como que eu encontro essa fonte? Onde que está essa água? Como que eu busco? Cara, 70% do planeta é água, tem água para tudo quanto é lugar, dentro de você tem água. Nosso corpo é feito de água, mas água própria para o consumo é raro. 1,4% da água de todo o planeta é própria para o consumo. A presença de Deus, ela é plena. Deus, ele é onipresente, ele está em todos os lugares, mas a intimidade dele, que é a água própria para o consumo, a intimidade dele não está em todos os lugares. A intimidade dele custa caro. Você precisa buscar, você precisa ir atrás, você precisa empreender, você precisa querer. Ninguém instala uma fonte no quintal da casa se não tiver uma real necessidade, porque custa caro. Você precisa querer. Qual que é a necessidade que você tem hoje dessa fonte? Será que você precisa mesmo dessa fonte? Ou tá bom do jeito que tá? Como é que está a sua vida? Será que você está tão cercado de poços, de cisternas, que está tão conveniente, está tudo assim, a pronta entrega, tudo disponível, tudo que você quer vem como delivery, chega no seu colo, que você nunca parou para pensar, eu preciso instalar uma fonte dentro de mim. Como que eu faço para alcançar essa água? Como que eu faço para chegar na água pura, na água cristalina, na água potável, sabe, naquela água que é rara, preciosa, aquela que tem pouquinho, aquela que só tem 1% em toda a face da terra? Como que eu faço para conseguir essa água? Deixa eu te dizer algo, eu queria que você prestasse atenção nisso para a gente terminar. Você lembra quando eu comecei dizendo aqui sobre a criação, sobre o ciclo das águas? Deus criou algo para fazer com que a água fluísse de maneira natural. E esse artifício que Deus criou se chama gravidade. E com a gravidade, Deus disse para a água: você vai sempre para os lugares mais baixos. Você vai sempre para os lugares mais profundos. Ei, se você quer realmente encontrar essa água preciosa, essa água pura, essa água cristalina que vem da fonte, não a água que foi contaminada, que já passou em vários lugares, mas a água que sai da fonte. Se você quer encontrar essa água, aprenda uma coisa: esteja nos lugares profundos. Jesus disse o seguinte: neste mundo, os padrões são óbvios. Aquele que é mais forte governa sobre os outros. Aquele que tem mais poder comanda. Aquele que tem mais posses administra. Mas no meu reino é diferente. No meu reino, aquele que é o menor é o maior de todos. Aquele que quer ser o primeiro, ele tem que servir a todos. No meu reino, o menor será o maior.
Então, se você quer encontrar essa água, cara, aprenda a estar nos lugares baixos, para baixo e avante. Tá lembrado? Para baixo e avante. Cara, quando você está na sua posição de orgulho e você vê o Cristo na sua frente, a água que jorra de Cristo, ela não tem como te atingir por completo. Mas se você está numa posição humilde, se você está prostrado diante do Pai, se a sua posição de vida é ajoelhada aos pés do Senhor Jesus, que é a fonte de água viva, essa água ela vai fluir naturalmente dele e vai chegar até você. Se você está disposto a andar nos lugares baixos, a ter intimidade, a cavucar, a penetrar na presença de Deus, a água vai te encontrar. Porque na fonte você não precisa retirar a água, você só precisa encontrar a fonte, que a água vem. Ela vai jorrar. Você entende isso? Quando você instala uma fonte, quando você permite que o arquiteto Jesus instale dentro de você a fonte de vida, a fonte dele dentro de você, você não precisa mais se preocupar em tirar a água. Ela vai jorrar, vai jorrar, vai jorrar, e todo mundo que chegar perto de você vai se molhar, vai se encharcar, e você vai conseguir abastecer a todos. E isso é o transbordar de Deus. Esteja disposto a se assentar nos lugares baixos, que a água vai te encontrar. Quer encontrar a água da vida? Escave, vai para o profundo. A água, ela busca o nível mais baixo de maneira natural. A água não discute. Você já viu a água discutindo com alguém? Não. Ela vai descer, e se ela encontrar uma barreira aqui, ela vai virar e vai procurar um outro lugar. A água não vai ficar ali insistindo. Ela vai descendo, vai descendo. Eu já brinquei muito com coisa de água assim, e eu colocava terra, né, para ver. A água, ela simplesmente chegava naquele lugar e ela procurava um outro caminho e circulava um montinho de terra. Ela não discute. Se a água da vida chegar até você e você estiver cheio de barreiras, ela vai só desviar e vai procurar alguém que está mais acessível, alguém que está disposto a se assentar num lugar mais inferior ainda. A água não discute. Esteja no lugar mais fundo, que a água vai chegar em você.